Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Eu sou a professora Mileide, trabalho no IFMT Campus Juína e estou aqui para ministrar essa disciplina com vocês. Gostaria que vocês acessassem o ambiente virtual, pudessem acompanhar ali as postagens, né? Tudo que nós vamos realizar durante a disciplina. Nós temos ali o plano de ensino, o guia de estudos, o vídeo de apresentação da disciplina, tem o link da webconferência. Nessa disciplina, nós vamos fazer nossas aulas síncronas toda segunda-feira, a partir das 19 horas. E para aqueles que não puderem acessar, que não puderem participar no momento síncrono, vou fazer a gravação e depois vou postar na plataforma, tá? E aí vocês podem ter acesso às aulas também. Então, sempre vai ser o mesmo link, tá? De acesso para as aulas síncronas, que vão estar disponíveis ali para vocês no atual, tá? Então, toda segunda-feira a gente vai ter aula síncrona. Eu gostaria que vocês acessassem esse guia de estudos, né? Que eu coloco aqui compartilhando com vocês. Esse guia de estudos, ele é muito importante, porque ele está dizendo aqui para vocês tudo que a gente vai trabalhar semana por semana. Então, a nossa disciplina começou hoje, né, no dia 21 de outubro. Então, da semana do dia 21 até o dia 25, o que a gente vai trabalhar? A gente vai falar sobre o papel da psicologia da educação. Por que a gente está estudando psicologia? O que a psicologia tem a ver com a aprendizagem? O que ela tem a ver com a educação? Né? O que a psicologia vem para contribuir, de maneira geral, nesse processo da aprendizagem? E aí eu coloco aqui para vocês a leitura, né, do livro Introdução à Psicologia da Aprendizagem, que está postado lá na plataforma, leitura da página 8 a 10. Aí eu coloco também o link de acesso, tá? Para que vocês possam ter acesso também via internet. Os slides dessa aula, tá? Para que vocês possam ter acesso a esses slides que a gente vai trabalhar hoje. Então, esse guia de estudos, ele vem dizendo que a gente vai trabalhar em cada semana. Então, na próxima semana, a gente se encontra aqui de novo, na segunda-feira, às 7 horas, no dia 28. E aí, eu já coloco para vocês a leitura do texto, né, o link de acesso, os slides, né. Então, cada semana, a gente vai trabalhar sobre um conteúdo, e aqui nesse guia de estudos vem tudo descrito para você, semana a semana. E também, inclusive, vem descrito os questionários avaliativos da disciplina quando é para ser realizado. Então, veja só, lá embaixo, depois das semanas, né, nós temos aqui o sistema de avaliação, né, a sistemática de avaliação, que na disciplina de psicologia da aprendizagem, ela vai acontecer por meio de 4 questionários, tá, online. Cada questionário vai ter um peso. No primeiro questionário, ele vai ser aberto na segunda semana, que é na semana que vem, tá? O questionário 1 vai ser aberto na semana 2. O questionário 2 vai ser aberto na semana 4. O questionário 3 vai ser aberto na semana 5. E o questionário 4 na semana 6. Então, cada semana também vem descrito os conteúdos que serão pedidos nos questionários online. Os questionários online, eles são todos de 10 questões, e cada pessoa tem a oportunidade de fazer 2 vezes o questionário. Então, você pode fazer uma vez e a nota maior vai ser a que prevalece. Então, os questionários online podem ser feitos 2 vezes, são 10 questões. Os 3 primeiros questionários, eles têm peso de 10%, o último questionário tem peso de 20% da sua nota da disciplina. Então, os 4 questionários vão somar 50% da nota da disciplina. E lá na nossa última semana, a gente vai fazer uma revisão geral, porque vocês têm a prova presencial, que vai valer metade da disciplina. A prova presencial, ela é todo o conteúdo da disciplina, ela foi marcada, né, a priori para o dia 14 de dezembro. Pode haver alteração nessa data, eu não sei se a coordenação ainda pode vir a alterar, mas a priori foi me passada essa data do dia 14 de dezembro para a prova presencial. Por isso que daí nessa última semana a gente vai fazer uma revisão geral, porque é o conteúdo de toda a disciplina, né? Então, de fato, esse guia de estudos vem corroborar para que vocês possam compreender como que a nossa disciplina vai estar caminhando aí no decorrer
no decorrer das semanas, né? Então, a gente inicia agora em outubro e a gente finaliza lá na segunda semana de dezembro. E durante as semanas, então, a gente vai ter essas avaliações online, né? Que a primeira é aberta na próxima semana, que é a semana 2, e depois as outras vão sendo abertas, e por fim a gente tem então a prova presencial, que vai ser lá em dezembro. Então, qualquer dúvida em relação a como vai acontecer o conteúdo, também podem mandar lá no chat pela plataforma, tá? Assim, eu sempre busco estar entrando um dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, na plataforma, para estar respondendo vocês. Vamos então ao conteúdo de hoje, né? É o papel da psicologia da educação. Então, a primeira coisa da disciplina aí que às vezes causa uma certa indagação para nós é o que a psicologia tem a ver com a educação, e estamos fazendo um curso de licenciatura, para que a gente tem que aprender sobre a psicologia. Então, esse primeiro conteúdo dessa semana, ele vem trazendo isso. Por que vocês, hoje, fazendo um curso de licenciatura, estão aprendendo psicologia? Então, a priori, para a gente compreender um pouco sobre isso, a gente vai entender um pouco o que é a psicologia em si, de maneira geral, né? Então, a psicologia, de maneira geral, o termo psicologia tem origem grega, né? E aí, algumas pronúncias, né, que a gente vê é chamado de psique, que seria a terminologia, né, que seria a nomenclatura, digamos assim, da escrita da própria palavra psicologia, que vem do grego. Então, psique, que significa alma, e logos, estudos, né? Então, de maneira geral, a priori, significaria psicologia, a nomenclatura, estudo da alma, né? Que essa ideia de tentar compreender o homem, né, é anterior até mesmo a Platão, um filósofo. Então, a gente tem esse símbolo, né? É o símbolo da psicologia, né? Alguns chamavam no início de psi, hoje fala psique, né? Esse símbolo, ele é de origem grega, que seria a 23ª letra do seu alfabeto, do alfabeto grego, né? Com a evolução, o passar do tempo, então, foi chamado de psique, né? Psique, a gente vê essa pronúncia. E o significado, que no início era um sopro, uma brisa, uma respiração, com o passar do tempo passou a ter algo relacionado mais à alma, ânimo, ao espírito, né? Então, a gente vê que a psicologia, de maneira geral, ele vem estudar o interior, né? Porque a alma é o interior do ser humano, o interior da pessoa humana, né? Então, tanto o símbolo quanto o próprio nome já vem nesse estudo, esse estudo do homem, mas o estudo do homem no seu interior, né? Porque o estudo da alma, o estudo daquilo que ele traz no seu interior, digamos assim. Por sua vez, Platão explicava que o homem e todas as outras pessoas existentes no mundo eram cópias materiais e imperfeitas de um modelo perfeito que já existia no mundo das ideias. Aristóteles, discípulo de Platão, é reconhecido como o pai da psicologia. Atribuiu-se a ele a utilização da observação como método de investigação, pois, ao contrário do seu mestre, ele acreditava que as ideias não podiam existir separadas das coisas materiais. Então, veja só, Platão, ele dizia que as pessoas, né, os homens, né, são o quê? São cópias materiais e imperfeitas de um mundo perfeito. Por que imperfeitas? Porque o homem tem suas qualidades, mas tem seus defeitos. Então, a esses defeitos, ele atribuía a imperfeição. E aí Aristóteles vem como discípulo de Platão, e Aristóteles é considerado o pai da psicologia, porque ele traz a observação, um método utilizado que a gente vai ver que até agora, nos primórdios contemporâneos, né, as diferentes vertentes da psicologia, a gente pode assim dizer, utilizam a observação como método de pesquisa, né? Então, Aristóteles vai utilizar a observação como um método de investigar, é por meio da
observação do homem, é por meio da observação das suas atitudes, das suas ideias, né? É que de fato ele consegue entender o ser humano, entender o homem. Então, ao contrário do que Platão dizia, Aristóteles ele acredita que as ideias elas não podem estar separadas das coisas materiais. Então, existe o que é material, existe o que é no mundo algo palpável, né? E existe o ser humano ao qual está interligado a esse material, a esse mundo, a esse universo. Então, nós somos seres, nós somos alma, nós temos sentimentos, mas nós estamos ligados a esse mundo material de coisas, de objetos, né? Que nos estão à nossa volta, né? Que estão no nosso dia a dia, que nós temos contato, enfim. Daí, com o avanço científico da psicologia, o termo alma foi substituído por mente. E ele foi crescendo para o estudo do comportamento. Então, a gente percebe aqui uma evolução histórica no sentido do estudo da psicologia, no seu termo primordial, na sua origem. Então, a sua origem, enquanto psicologia de maneira geral, ela vem como estudo da alma. E apesar das ideias de Platão terem, de certa forma, influenciado a ciência da psicologia, né, enquanto ciência, foi Aristóteles considerado o pai da psicologia. Por que Aristóteles? Porque ele trouxe o método de investigação por meio da observação, que é aquilo ao qual a psicologia, em suas diferentes vertentes, até hoje traz como um dos métodos de investigativos, que é a observação. E aí, com o passar do tempo, essa ciência que é a psicologia passou a substituir esse termo de alma para mente. Então, o estudo da mente e as suas outras vertentes vêm ainda com o estudo do comportamento. Então, o estudo da mente e o estudo do comportamento do homem. Então, hoje a gente pode dizer que a ciência, a psicologia, de maneira geral, ela estuda a mente e o comportamento do homem, por meio, sobretudo, do método de investigação da observação. De maneira geral, tá? Aqui eu estou falando da ciência psicologia de maneira geral. Então, a psicologia, ela tem como objeto de estudo o ser humano. E aí, o ser humano, de que maneira? De que maneira que a psicologia vai olhar para a pessoa? Ela vai olhar o seu desenvolvimento, a psicologia vai olhar desde a gestação, as diversas fases da vida, vai olhar, observar a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice, a morte. Então, a psicologia tem como objeto de estudo o ser humano, mas o ser humano voltado para a sua mente e para o seu comportamento humano. De que maneira? Por meio do seu desenvolvimento, desde a gestação, desde as fases, desde a fase adulta, desde a sua morte. Então, tudo isso é observado pela psicologia. Então, aplica-se em estudar o indivíduo em relação com outras pessoas e com grupos, o que nos permite considerar desta forma que onde está o homem está a psicologia. Então, não só o ser humano na sua individualidade, enquanto ser existente em um mundo de ideias, mas também na sua interação. Então, a psicologia, ela também estuda o comportamento humano, a interação, a relação do homem com as pessoas à sua volta, com o meio à sua volta, né? Então, a psicologia vem não no viés só individual, mas também um viés interativo de comportamento humano diante de diversas situações ao longo da sua vida. A psicologia, vista como ciência, estabeleceu métodos de pesquisa e de observação que orientam investigações válidas para a construção de um conjunto de informações coesas e coerentes. Então, o que a gente vai notar ao longo, né, dos nossos estudos sobre a psicologia da aprendizagem? Que, a priori, aqui, no curso de licenciatura, nós vamos estudar a psicologia voltada para a educação.
Porque esse é o nosso interesse, né? Nosso interesse é a docência, o nosso interesse é a sala de aula, o nosso interesse é a relação professor-aluno, nosso interesse é que o aluno aprenda aquele conteúdo ao qual eu estou ministrando. Então, a gente vai usar a psicologia ao nosso favor. Os conceitos e teorias aos quais contribuem para a educação e para a aprendizagem do meu aluno e também para o meu ensino, porque a gente está num curso de licenciatura. Mas a psicologia, enquanto ciência, não se restringe à educação, né? Então, a gente tem muitas outras áreas de atuação, como, por exemplo, a psicologia clínica, a psicologia organizacional industrial, a que nós estamos estudando, que é a psicologia educacional escolar, tem a psicologia social, a psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva, da aprendizagem, psicologia jurídica, psicologia de personalidade, entre muitas outras. Então, a ciência, a psicologia, ela tem diversas áreas de atuação. Para nós aqui, na nossa disciplina, a gente vai trazer as teorias que corroboram para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, para a nossa licenciatura, para a nossa docência. A gente vai ver diferentes teóricos, diferentes teorias que vão olhar uma maneira de investigação, uma maneira de observar, uma maneira de aprender e de ensinar, né? E o objetivo da disciplina é que nós possamos, com essas teorias, trazer para a prática em sala de aula, buscar entender o que esses teóricos, enquanto psicólogos, né, enquanto observadores do comportamento humano e do ser humano em si, buscaram entender, compreender e colaborar para a educação e para a aprendizagem, né? Então, a gente vai ver ao longo das aulas o que foi a teoria cognitiva, o que foi a teoria ambientalista, o que dizia Freud, o que dizia Vygotsky, o que dizia Vallon. Então, essas contribuições e esses estudos, né, que vêm nos ajudar na docência. Então, quando a gente fala em aprendizagem, a primeira coisa que nos vem à cabeça é assim, quando você fala em aprendizagem, o que poderia vir à sua cabeça, né? O que você poderia imaginar? Uma sala de aula, né? Aprendizagem, né? Para se aprender uma sala de aula com alunos, com professores. Quando fala de aprendizagem, você pensa num dever de casa, uma tarefa para casa. Mas se a gente vai estudar o que é aprender, a gente também vai ver que cada pessoa pode ter diferentes modos de aprender. E aí a gente passa a entender o que é aprendizagem, né? Que é algo que vai além da sala de aula, que começa desde o nascimento e vai pelo resto da vida da pessoa. Ou seja, a gente sempre está aprendendo algo novo. Então, quando a criança nasce, ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a chamar atenção, ela tem que aprender a sugar o leite materno, ela tem que aprender a comer, ela tem que aprender a mastigar. E ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo coisas, né? E a psicologia, ela vai olhar o ser humano nesse viés. Ela vai dizer que a aprendizagem é isso. A aprendizagem não é só a sala de aula em que você está ali, ensinou um conteúdo e você quer saber se aquele conteúdo foi transmitido de maneira correta ou sucinta, ou que o aluno absorveu aquilo. A gente nasce aprendendo e a gente continua aprendendo pela vida inteira, até mesmo quando a gente chega à fase adulta. Estar aqui nessa sala online com vocês é uma aprendizagem também. Estou transmitindo um conteúdo ao qual eu acredito que parte dele seja algo que vocês vão aprender, ou às vezes que já viram, estão revendo, ou às vezes têm uma certa noção. Então, a aprendizagem nossa não é só em sala de aula. A aprendizagem nossa é no decorrer da nossa vida, é isso que a psicologia vai dizer. Desde quando você nasce, você vai aprendendo as coisas simples da vida, digamos assim, para a sobrevivência do ser humano. E conforme vão passando as fases, você continua aprendendo e chega à fase adulta, sempre estamos aprendendo algo novo, né? Quando fala assim, estamos sempre aprendendo algo novo, para mim, fica muito claro essa questão da internet, né? Do avanço tecnológico hoje. Por exemplo, usar o Meet, isso para mim foi algo novo, que principalmente agora nos últimos anos que eu estou usando essa ferramenta, eu estou aprendendo, eu aprendi a usá-la, né?
aprendia o mecanismo tecnológico. Ou, às vezes a gente está com o celular e mexendo uma coisa ou outra e vem uma pessoa e fala assim, olha, tem isso aqui também, um aplicativo tal, aprendi algo novo, né? Principalmente essa questão tecnológica, sempre tem algo novo a se aprender, né? Sempre tem algo novo a se buscar, sempre tem algo para aprimorar, para ajudar, né? Então a aprendizagem, ela é constante na vida. É isso que a psicologia vai dizer. E não se restringe apenas a uma sala de aula, apenas na relação professor-aluno, mas essa aprendizagem ela é contínua na vida do ser humano. Aí, a psicologia vai fazendo uma indagação. Você já parou para pensar quantas vezes na sua vida você já aprendeu alguma coisa só de você ficar olhando? E é aí que vem essa didática, né? E isso em sala de aula, nós, enquanto professores, percebemos muito. Às vezes você prepara aquela aula maravilhosa, né? Você se dedicou, buscou, pesquisou, trouxe ali em forma de slides, assim, imagens e tal, mas o aluno não conseguiu compreender o conteúdo. Ele falou que ele não entendeu. Aí você vai tentar uma outra forma, um outro método para explicar para ele. Então, talvez você use o quadro, você desenha, você escreva. O aluno ainda não entendeu. E aí você vai pensar numa outra forma de ensinar. Então, assim, a didática, os métodos, os mecanismos, né, para você levar para o aluno a compreensão daquele conteúdo. Né? Hoje a gente tem várias ferramentas que contribuem conosco, o próprio quadro, né, para a gente estar escrevendo, ilustrando, essas ferramentas de slides, de filmes, de imagens que nos ajudam, né, dependendo do conteúdo, a própria prática, né, levar o aluno a praticar aquele conteúdo, a ter algo mais prático, mais palpável, enfim. Né? Hoje existem, né, a gente consegue, dependendo do conteúdo, elaborar diferentes formas didáticas de transmitir aquilo. Mas há aqueles que só ali de estar observando você falar, você percebe que ele já entendeu, que ele já compreendeu. Uma sala de aula aí com aproximadamente 30 alunos, possivelmente você vai ter ali uns dois, três, que são aqueles alunos rápidos, que naquela sua primeira explicação, você dá uma atividade, ele já entendeu, ele já compreendeu, só de te olhar, só de ver você falar, ele já assimilou o conteúdo, para ele já deu, já conseguiu, já atingiu, né? Já aprendeu aquilo. E tem aqueles outros que vão ter mais dificuldade, que você vai ter que passar mais de uma atividade, que você vai ter que ir ali do lado. E aqueles ainda com muito mais dificuldade, que você vai perceber que vai ter que usar um outro método, uma outra maneira. Então, um atendimento mais individual. Então, há aquilo que você aprende só com o olhar. Não só em sala de aula também, né? Na vida, né? A psicologia vai dizer, não somente em sala de aula. E aí a psicologia vai dizer quantas vezes você também aprendeu imitando alguém, imitando algo que o outro fazia. Então o aluno estará aprendendo com as suas atitudes, o que não significa que ele seguirá as atitudes que você está tomando, né? Então veja só, o que a psicologia vai dizer com isso? Muitas vezes, né, o que acontece, nós somos o exemplo ali na sala de aula para o aluno. Então, por exemplo, não pode usar celular em sala de aula. Beleza, aí o professor vai lá no celular, às vezes uma mensagem, uma situação, uma outra, ele tem que mexer no celular e tal. Aí o aluno com certeza vai dizer, ó, proibido, a gente não pode mais lá o professor mexendo. Né? Então, assim, a gente, enquanto docentes numa sala de aula, nós somos os espelhos, né? O exemplo para o aluno. Então, as nossas atitudes pode ser que o aluno que está ali te observando, ele aprenda te imitando, seguindo seu exemplo, ou não. Isso também pode ser que ele observe suas atitudes, mas não siga aquilo que você faz. Porque a psicologia vai dizer que cada pessoa tem um tipo de comportamento, um tipo de personalidade, um tipo de reação diante de determinadas situações. Além da teoria da observação, serão estudadas nessa disciplina teorias que apontam para o verbal, para o orgânico, para o cultural, para as relações humanas, entre outros.
Então, ao longo da nossa disciplina, a gente vai perceber que a psicologia, ela vai observar não somente o ser humano, enquanto ser individual, mas as suas relações, o seu comportamento, aquilo que é orgânico, aquilo que é biológico dele, né? Aquilo que as pessoas passam ao longo da vida e que a gente tem que passar porque é natural do ser humano, né? O que é natural do ser humano? Cresce bebê, passa por uma fase, passa a fase da adolescência, chega à fase adulta, tem essa questão da adolescência que interfere muito nos hormônios, há uma certa turbilhão, digamos assim, de ideias, né? Então, a gente vai olhar teorias que veem o ser humano nesse viés. A gente vai ver teorias também que observam o indivíduo, mas, sobretudo, as relações humanas desse indivíduo que estão influenciando e influenciam o comportamento dele. Então, as teorias que contribuem para a educação vêm trazer esses diferentes viés. O professor é, antes de tudo, um modelo para o aluno. E isso a gente tem como base para a psicologia, né? Da psicologia da educação. O professor é um modelo, né? O professor ele está ali, ele é um exemplo, né? As atitudes que ele toma em sala de aula, o aluno traz como um modelo, é uma referência, né? Porque você está ali ministrando conteúdo, mas você também está ali numa certa autonomia na sala de aula em relação ao ensino e aprendizagem. Você está transmitindo um conteúdo. Então, é uma pessoa com quem estará se relacionando durante um ano, fazendo parte de sua vida e, por isso mesmo, influenciando diretamente em sua educação. Então, quando a gente fala que a psicologia vai dizer que o professor é um modelo, é porque ele é um ser humano que está entrando ali numa sala de aula e ele vai conviver ali com umas 30 pessoas, digamos, e essa convivência ela vai se dar, vai se perpetuar por pelo menos um ano, né? E essa convivência, ela será possivelmente semanal, de 1, 2 horas ou mais, né, dependendo da carga horária da disciplina. Vai ter um convívio com as pessoas, com alguns alunos você vai perceber que há uma certa afinidade maior, eles podem se abrir mais para vocês em relação às questões até mesmo pessoais, mas você vai ter um convívio com esses alunos durante um ano, vai ter uma relação ali com os alunos durante um ano, de convivência, de encontros, né? De troca de informações, de conversas, vão ter momentos mais formais e também momentos informais, né? Que a própria dinâmica da escola nos proporciona ao convívio com o aluno, né? Por exemplo, ao longo de um ano, o IFMT, a gente tem aqui, geralmente, passeios em trilhas, né? Porque que a gente tem o curso de meio ambiente, que sempre está nessa questão de estar reflorestando as trilhas, organizando, então a gente faz esse convívio com os alunos. Tem sábados letivos que a gente faz gincana, que a gente faz torneios esportivos. Então, não é só a convivência em sala de aula, naquela relação de eu, professora de disciplina X, transmitindo meu conteúdo para os alunos Y. Também tem essa outra relação que o próprio ambiente educacional nos proporciona. Algumas escolas realizam também a festa junina, né? Esse Halloween. Então, esses momentos também são momentos de interação que você tem com o seu aluno. Então, a psicologia, ela estuda essa interação entre o amadurecimento do organismo, que seria o amadurecimento do homem, o amadurecimento do ser humano ao longo da vida, e essas diversas experiências que esse organismo tem com o meio onde vive, sejam com objetos ou com pessoas. Então, a psicologia vai olhar esse amadurecimento do ser humano que acontece ao longo da sua vida, que acontece por meio dessa influência desse meio que ele vive, dessas experiências, né, dessas pessoas que ele convive, e daí o resultado dessa interação provoca mudanças no comportamento, e é isso que podemos chamar de aprendizagem. Então, para a psicologia, de maneira geral, o que é o aprender? O aprender é que diante das diversas interações que eu faço com pessoas, com coisas, com objetos, eu vou trazer algo novo para mim, vou trazer um comportamento novo. Então, veja só, uma criança, ela usa fralda, ela está ali num processo de amadurecimento para deixar de usar fralda. Aí, na interação
por exemplo, ela vai na escola, vê outros colegas que não usam mais fralda, ela vê ali na casa os pais dizendo, olha, não vamos usar mais fralda, vamos usar, vamos colocar calcinha, cueca, enfim. Esse é um amadurecimento para a criança e vai mudar o comportamento dela a partir do momento que ela fala assim, eu não quero mais usar fralda, e daí nunca mais ela vai usar fralda, no sentido assim, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, ela não vai usar fralda, ela mudou o comportamento humano. Então a psicologia vai olhar isso, não só a mudança de comportamento de uma pessoa de uma fase adulta, mas desde a fase da infância, desde a fase da criança, desde o nascimento propriamente dito. E aí a gente tem outros, então foi uma aprendizagem que ela teve. Ela aprendeu que, não, é melhor eu ir no banheiro, é melhor eu não usar fralda, é melhor para mim. Então ela aprendeu e ela mudou o comportamento dela, ela não quer mais fralda, pronto, acabou. E na escola, né, a gente voltando para a psicologia da educação, ela vai dizer que também esse processo acontece na escola. A gente aprende, a gente muda o nosso comportamento. Isso pode ser dito também na questão de indisciplinas de alunos, né? Então, o aluno ele tem uma indisciplina, ele não quer ficar sentado em sala de aula, ele quer ficar rodando na sala, e aí você tem um processo de conversa com ele, você conversa com coordenação, conversa com os pais, olha, você não pode ficar andando em sala de aula, você tem que, não pode tumultuar, você tem que ficar sentado e tal, lá. E aí, em um certo momento, ele muda o comportamento dele, ele corrobora, né, com aquela sua fala, com aquela disciplina que tem que se ter em sala, enfim. São diversas situações que a psicologia vai dizer que a aprendizagem ela acontece por meio da interação com pessoas, com objetos, e que muda o comportamento do ser humano. E essa mudança de comportamento é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu carreguei comigo, que me mudou, que me modificou, mas que teve toda uma relação das pessoas e do meio. Então, um dos objetivos da psicologia, quando se fala em educação, é a aplicação dos seus conhecimentos, como também a produção de novos conhecimentos, que facilitem a construção da relação do professor-aluno e de um melhor desenvolvimento e assimilação dos conteúdos ensinados. Então, é aquilo que eu vinha falando para vocês anteriormente. Essa disciplina Psicologia da Aprendizagem, ela vem trazer a ciência, a psicologia, na sua área de atuação voltada para a educação. E ao longo das aulas, nós vamos trazer as diferentes visões de psicólogos, teóricos, filósofos, que desenvolveram suas teorias olhando o ser humano, sim, no seu indivíduo, mas, sobretudo, também da sua interação. Porque é isso que a psicologia estuda. Ela estuda a mente do ser humano, mas também ela estuda a interação da pessoa, né, esse comportamento humano desde o seu nascimento até a sua fase adulta, até o fim da sua vida. Então, existem teorias que vão olhar de diferentes maneiras para isso voltado para a educação. Então, veja bem, teoria cognitiva, né? O que é teoria cognitiva? Me ajuda na minha relação professor-aluno em sala de aula ou naqueles conteúdos os quais eu estou ministrando para os meus alunos. O que o Piaget vai dizer sobre o ensino-aprendizagem dos meus alunos em sala de aula e como que ele observava, e aqui conclusões ele chegou, para que, de fato, a aprendizagem seja algo eficaz em sala de aula. O que o Vygotsky falou, estudou, observou para a educação. Então, é isso que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, né? Por isso que eu falo no guia de estudos lá, a gente tem cada conteúdo, aquilo que a gente vai abordar em cada semana, né? Para que, de fato, a gente possa assimilar e trazer, então, para a sala de aula, para a educação, para a prática docente. Então, a aprendizagem, ela segue associada ao desenvolvimento, e que é dever do professor conhecer os diversos fatores atuantes nesse processo. E uma vez dispondo de tais conhecimentos, deve buscar, antes de tudo, saber quem é o seu aluno, para a partir daí aplicar os conhecimentos adquiridos, adaptando as necessidades e as capacidades dos membros da turma. Então, a psicologia vai dizer que, de fato, numa turma existem ali 30 alunos, mas são 30 personalidades, são 30 pessoas diferentes. E o professor tenta, na medida do possível, transmitir o seu conteúdo e que atinja a aprendizagem aos 30 alunos. Mas, como já foi dito aqui, os alunos têm diferentes maneiras de compreender, de entender, de captar o conteúdo.
E a psicologia, como ela estuda a mente e essa interação do ser humano, ela vai trazer que quando a gente começa a compreender os nossos alunos, a conhecer um pouco mais a fundo a vida deles, isso contribui para a nossa docência. Isso contribui para aquilo que a gente tem que transmitir em sala. Então, ao longo dos anos, quando a gente está em sala de aula, diferentes turmas, diferentes alunos, aquela convivência, né, anual com aqueles alunos, você vê assim que tem um aluno que vai muito bem, ou que ele participa da aula, que ele faz as atividades, que ele se interessa. De repente, esse aluno mudou. Ele ficou um aluno mais quieto, quase não fala mais em sala de aula. Você vai lá conversar com ele, explicar o conteúdo, parece que ele está com a mente pensando em outro lugar. Aí você conversa com ele. Às vezes, há alunos que te contam que são problemas pessoais, ou às vezes a gente tem que ir à coordenação, e a coordenação entra em contato com a família, que a gente vê muito, por exemplo, alguns casos que acontecem, que influenciam a docência, né, o desenvolvimento do aluno em sala de aula. Quando acontece, por exemplo, assim, casos de separação dos pais, né? Então, às vezes, aquele aluno está ali diferente, está estranho, você vai ver, os pais estão se separando, estão passando por um processo ali de readequação familiar, né? Fica com o pai um dia, fica com a mãe o outro, tá tudo aquele processo. E aí, você, claro que isso vai influenciar no desenvolvimento dele em sala de aula. Então, quando a psicologia fala de conhecer o aluno, entender que há situações adversas, né, da vida, que vão, então, interferir na aprendizagem daquela criança. E aí, também, a psicologia vai dizer que isso não cabe ao professor, porque eu não posso decidir a vida pessoal de cada aluno, né, e de fato, também, não posso interferir, né, então, se está acontecendo algo pessoal, algumas coisas a gente não pode interferir, né? Como que você vai dizer lá, os pais voltem, voltem não se separem, enfim. Mas a gente tem que entender que é um processo, que é um tempo, que é um momento, e que há uma certa justificativa, né? Que a gente assim possa dizer, para aquele aluno estar passando por aquele processo naquele momento. Então, é isso que a psicologia vai dizer. Conhecer o aluno é ir um pouco além da sala de aula, né? Porque às vezes há questões pessoais, há questões particulares que acabam interferindo nessa aprendizagem desse aluno. Então, assim, de maneira geral, o que a gente pode perceber nessa aula de hoje é que a psicologia é uma grande ciência. Essa ciência, ela vem de fato colaborar para o estudo da educação, da aprendizagem. Ao longo das aulas, nós vamos ver teorias que vêm trazer as suas áreas de atuação, as suas visões para a colaboração da aprendizagem, para a colaboração do professor-aluno, para a colaboração de métodos, né, que nós podemos utilizar em sala de aula de observação, de análise da minha prática docente, observando sempre o indivíduo e essa interação que ele tem com as pessoas, que ele tem com o meio, que ele tem com os objetos, que ele tem com as coisas materiais, que ele tem com a vida. Né? E a psicologia da educação, mas a psicologia de maneira geral, vem dizer também que a aprendizagem não acontece só em sala de aula, né? Que ela vem desde o nascimento, as fases da vida, nós estamos sempre aprendendo. E é a partir desse aprender que a gente vai se construindo. É a partir desse aprender, dessa interação, é que mudamos os nossos comportamentos, é que amadurecemos, né? Então, hoje foi a maneira da gente compreender o que essa ciência, enquanto psicologia, vem contribuir para a educação, e que a psicologia, enquanto ciência, tem diversas áreas de atuação, desde a área clínica, de personalidade, organizacional, mas aqui a gente vai focar para a área da educação, e que a gente vai ver ao longo das aulas diferentes teorias voltadas para a educação, e que de fato venham contribuir para a nossa prática docente, para a nossa didática, para a nossa relação professor-aluno, para a nossa docência em sala de aula. Na próxima semana,
a gente vai ver um pouco sobre o processo de aprendizagem. Hoje a gente viu que a aprendizagem para a psicologia acontece por meio dessa interação com objetos, com pessoas, e que eu mudo o meu comportamento. E a partir da mudança do meu comportamento, eu tenho sim aprendizagem. Mas como será que é esse processo, né? Como que é o processo da aprendizagem? A gente vai ver um pouco mais na próxima aula. A gente vai ver essa visão comportamental, que é a teoria do condicionamento, também chamada de teoria do comportamento humano. Então, o que é essa teoria do comportamento humano? O que é essa teoria do condicionamento, né? Qual que é essa visão comportamental da aprendizagem em sala de aula? Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estar aprofundando sobre isso. Então, eu peço que vocês leiam os materiais lá na plataforma, tá? Tem o livro Introdução à Psicologia da Aprendizagem, tem o link de acesso, tem os slides. Essa aula eu vou estar postando ela, vocês podem também estar assistindo, quem não pôde participar também vai poder estar vendo. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar se encontrando aqui para estudar cada conteúdo da semana que no guia de estudos está explicado para vocês. Eu vou deixar aberto alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer. Esse é o momento, senhores. Oi, prof, boa noite. Boa noite, tudo bem? Parece que você já deu aula para nós no semestre, no primeiro semestre. Legal, Estamos aqui de novo. top, maneiro. Quando eu entrei na aula, eu vi, falei, minha nossa, professor aqui, legal, muito bem. Ô, prof, quando você fala assim que o professor é o espelho do aluno dentro de sala de aula, ele também pode ser o espelho do aluno fora da sala de aula, as atitudes que ele se comporta na sociedade, ele pode estar também se espelhando, né? Porque tem vezes que eu falo isso porque dentro da minha sala de aula eu já ouvi alguns comentários de algum professor, alguma professora que esteve na balada na noite, no barzinho e por aí vai, né? Quando eu for um profissional dessa área, eu não faria uma coisa disso que o fulano estava fazendo, tal, tal, tal. Ou seja, é um espelho que eles levam, né? Principalmente os pequenininhos, lá que a gente fala lá do sexto, sétimo ano, oitavo ano, né? A gente vê uns comentários deles bem, bem cabuloso. Ou seja, o professor sempre é um espelho para eles, né? Dentro, fora de sala. Ainda não tinha visto para esse ponto da psicologia. Agora você falando aí, eu me lembrei disso. Outra coisa também é que eu também não, coisa nova que eu aprendi agora com você é quando você fala lá que o aprender é a mudança de comportamento. Eu não sabia que era isso, que quando você eh, muda o comportamento, quando você está aprendendo a coisa. Você deu um exemplo muito brilhante quando você vê o aluno, né? Ele não, aquele aluno inquieto, imperativo, quando você leva ele à coordenação, conversa com o coordenador e depois ele muda e ele se assia na sala de aula. Interessante, eu amei essa fala que você fez aí. É mais uma coisa nova que eu aprendi aí. Muito bem. Estamos sempre aprendendo, né? Verdade. E quando a gente fala do modelo do espelho, é indiferente da idade, né? Inclusive, se você mora numa cidade, digamos assim, pequena, que você não pode ir na esquina que encontra um Meu aluno, Deus. de fato, né? Essa vida pessoal nossa, né? Acaba influenciando. Aí, por exemplo, né, cada professor é um ser humano, ele tem sua vida pessoal, tem seu lazer, né? Mas infelizmente ou felizmente a gente não consegue controlar isso, né? Então, você sai, você vai no mercado, aqueles que gostam mais de festa, uma coisa ou outra, mas a gente sempre tem que ter, assim, eu acho que uma certa polidez, né? Por exemplo, muito que os alunos falam, eu que lido com alunos adolescentes, eles falam essa questão de bebida e de cigarro, né? Assim, tal professor fuma, né? Tal professor eu já vi bebendo, mas assim, você tem que ter a polidez para não ficar uma situação assim vergonhosa, digamos, né? Ficar caindo de bêbado, não sei. É complicado isso, né? Porque também, de certa forma, que eu falo para os meus alunos assim, nós somos, sim, um espelho, eu vejo nesse viés, mas também
Ninguém aqui é perfeito, né? E cada um tem a sua vida pessoal, nós somos seres humanos. É igual dizer assim, o padre é santo. Não, ele é um ser humano. O pastor é santo. Não, ele é um ser humano. Então, assim, a gente tem defeitos, tem qualidades, né? Mas é complicado isso, né? Outra Porque é coisa o também exemplo, é o modelo, né? Mas a gente está aí. E olha aqui, o aluno, quando vê tu fazendo coisa errada, assim, ou acha que é errado, pronto, já caiu na boca do povo, né? verdade. E sempre sala de aula, agora não, né? Você é aluno, você é cobrado do uniforme. Quando você vira, você não é cobrado do uniforme. Né? Então vinha essa, essa tecla, eles batiam muito nessa tecla, né? Principalmente a rede estadual, não tinha o né? Hoje já, né? Tá cortando a sua fala, mas eu acho que eu entendi. Foi em relação aos uniformes, né? No IFMT, por exemplo, a gente tem uniformes, os alunos são obrigados a virem para as aulas de uniforme, mas o professor não. Eu, particularmente, sempre gostei de uniforme, então, quando faz uniformes docentes, né, eu sempre tenho os meus uniformes. Mas tem professor que não gosta de uniforme e não usa uniforme. Mas aí, quando vai lá falar com o aluno, olha, você tem que vir de uniforme e tal. Ah, mas professor X, professor, mas aí você tem que ter aquela polidez, né, de explicar que há uma diferença entre o docente, que é o profissional ali, e os alunos, né? Então, ó, você vem de uniforme porque você é de menor, você está aqui na escola, sobre nossa responsabilidade, qualquer situação também é uma forma de identificação sua, né? Qualquer situação que possa vir a acontecer, inclusive aqui para nós que os alunos vêm de ônibus, né? Então eles demoram aí às vezes cerca de 30 minutos para chegar no campus, porque vai pegando um, vai pegando outro. Então qualquer situação que acontece, né? Perdeu o ônibus, enfim, olha ali o uniforme já sabe, ó, do Instituto Federal, né? Então também tem que ter essa explicação, esse cuidado. Mas uma época era bem mais, agora até que está mais controlado em relação aos uniformes, né? Mas é Certo, isso, né? Essa explicação, essa conversa, né? Essa maneira de tentar amenizar os ânimos da melhor maneira possível. certo, prof. Obrigado. De nada, muito bem. Bom, se não temos mais nenhum comentário, qualquer situação que vocês vejam em relação ao conteúdo, ou em relação ao guia de estudos, ou lá na plataforma, podem estar entrando em contato comigo lá pelo chat, com o próprio tutor, né, de vocês. Espero que a gente tenha uma boa caminhada, né, com essa disciplina, que de fato ela venha colaborar com vocês, com a prática docente, com essas perspectivas futuras relacionadas à relação do professor-aluno, relacionada à própria aprendizagem, à didática, né? E que a gente possa refletir de fato na nossa docência em sala de aula e que aqueles teóricos que há tempos antigos, né, buscaram observação e investigação, venham hoje contribuir para aquilo que a gente faz em sala, né, de uma forma ou de outra. Esse é o objetivo da disciplina. Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima segunda. Nossos encontros serão toda segunda-feira, às 19 horas. O link vai ser sempre o mesmo link, tá? E aqueles que não assistiram, então, eu vou estar disponibilizando a gravação. E na semana que vem a gente abre o nosso primeiro questionário online, que vai ser os conteúdos dessa semana e os conteúdos da semana que vem. Muito bem, senhores. Obrigada, senhores e senhoras. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigada pela atenção. Até mais. Até mais, prof.